Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 13 de abril. Hoje é sábado, nós estamos na segunda semana da Páscoa. Estamos concluindo mais uma semana. Esta semana oportuna em que refletimos sobretudo a vida de Cristo, a vida do Cristo vivo e ressuscitado. Dar-nos a impressão de que os relatos que ouvimos, sobretudo nessa segunda semana, são relatos da vida pública de Jesus. Mas nós nunca podemos nos esquecer, amados irmãos e irmãs, que o nosso Senhor Jesus Cristo, o Cristo vivo e ressuscitado, ele passou fazendo bem e continua realizando este mesmo bem. Hoje o Cristo vivo e ressuscitado se revela, vem ao nosso encontro pelas ações, pelos momentos, por toda a vida de Cristo nas Sagradas Escrituras. Que possamos abrir o coração para acolher o Evangelho de Cristo em nossa vida nesta semana que se conclui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 6, versículos 16 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar. Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. E ficaram com medo. Mas Jesus disse: "Sou eu, não tenhais medo." Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A oração coleta, amados irmãos e irmãs, nos diz: ó Deus, pelos mistérios pascais, quisestes abrir para os vossos fiéis a porta da misericórdia. Olhai para nós e tende compaixão para que com vossa graça possamos seguir o caminho da vossa vontade, sem jamais nos desviar nas veredas da vida. Então o Senhor abriu as portas da misericórdia em favor a cada um de nós. O Evangelho nos narra este episódio em que os discípulos se encontram na barca e estão indo em direção a Cafarnaum, para o outro lado do mar. Está escuro e Jesus não se encontrava com eles. De repente, enquanto o vento estava forte, o mar agitado, eis que os discípulos haviam remado já um bom tanto. Eles observam a figura. Eles enxergam Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. Eles ficam com medo. Por quê? Ainda não tinham consciência, daquilo que Jesus poderia realizar plenamente. Eles ficam com medo porque identificam o Senhor como um fantasma. É esse o medo. Como que pode um ser humano, o pensar deles, como ele pode passar andando sobre as águas? Milagres, nós até um certo ponto enxergamos, contemplamos, mas andar sobre as águas, há um sinal muito profundo nas Escrituras sobre isto. Andar sobre as águas é ter o poder de andar sobre o mal. Basta recordar que quando aquela legião é mandada para a manada dos porcos, os porcos se atiram para a água, como se voltassem para o mal. Então Jesus é aquele que tem a força e anda acima do mal. Ele pisa sobre o mal. Então, Jesus diz aos seus discípulos que estão apavorados, que estão com medo, diz a cada um de nós, em meio aos nossos medos, incertezas, às nossas inconstâncias: primeiro, sou eu, é o Senhor. Segundo, não tenhais medo. É a mesma palavra do ressuscitado no ato ali de se manifestar aos 12. Não tenhas medo. Que o Senhor tire os medos, as incertezas, as angústias e tantas circunstâncias de nosso coração.
A palavra ainda nos diz que eles quiseram recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estava indo. Então, seguir com Jesus para o nosso destino, para a margem, para o caminho que nos é confiado. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça e que possamos dizer como salmista: sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.